Olá, alunos e alunas! Para quem não me conhece, meu nome é Laís Lumena, eu sou a sua professora de arte. O tema da aula de hoje é arte na pré-história. Antes de a gente falar qualquer coisa sobre esse período, a gente tem que pensar que essas manifestações aconteceram antes mesmo da escrita. Então, todos os registros que nós temos, históricos, é por conta de desenhos. Então, a gente não tem uma coisa exata. A gente consegue estudar e aí entender mais ou menos como acontecia. Principalmente os arqueólogos, né? Eles fazem toda a parte cronológica da história, como eles faziam, como o homem da caverna caçava, como ele vivia, como ele estava na hora que ele pintou determinada parede da caverna, tá? Mas tudo isso são hipóteses. Pode ser que seja feito de outra maneira, foi feito de outra maneira, mas o que é mais provável, tá? Por conta que não existe esse registro escrito, né? Então vamos lá. Antes de a gente falar qualquer coisa, a gente tem os períodos, né? Então, a pré-história, ela vai acontecer 500 mil anos antes de Cristo, mais ou menos ali a 3.100 anos antes de Cristo. Então, o período paleolítico inferior é o primeiro, tá? A gente tem o período paleolítico, ele é dividido em inferior e superior. O inferior, ele vai do começo mesmo, de 500 mil anos antes de Cristo a 300 mil anos antes de Cristo. Nesse período, lá no final, a gente tem a existência, os registros da existência do Homo sapiens, que é a primeira existência que a gente acredita ser do homem, né, da forma humana. E é lá no final também desse período que o homem da caverna começa a controlar o fogo. Ele vive dentro das cavernas, mas ele também tem uma vida nômade. O que é vida nômade? Ele tem que ficar se mudando de lugar toda hora para poder se alimentar, porque acabava o fruto de um lugar, ele tinha que mudar de lugar, às vezes tinha a seca do rio, por exemplo, ele tinha que mudar procurando água, procurando alimento. Então, essa vida nômade, apesar de morar dentro das cavernas, ele ficava mudando de caverna para caverna em busca do alimento. E aí ele tem esse controle aí do fogo logo no final. Esse período é conhecido como Pedra Lascada, por quê? Porque as ferramentas que eles tinham para poder caçar os animais era pedra. Então eles lascavam uma pedra na outra e percebia que tinha um corte nessa pedra, né? Ela fazia tipo como se fosse uma faca mais ou menos, tá? Então, com isso eles conseguiam cortar os animais, né, para poder se alimentar. Então, esse período é chamado de Pedra Lascada. Lembra lá, Paleolítico Inferior é logo o primeiro período histórico que a gente tem registro do homem. E aí, logo depois, em seguida, temos então o período Paleolítico Superior, é um período após aquele, né? E nesse momento tem um resfriamento da Terra. Então, o que acontece? Com esse resfriamento da Terra, a civilização, as pessoas tinham que ficar mais dentro das cavernas, né? Porque estava muito frio, né? A Terra resfriando, aquele friozão, aquela neve, aquele tudo. Então, eles tinham que se abrigar mais tempo na caverna. E com isso, eles caçavam animais maiores, porque eles precisavam, né, de mais alimento por mais tempo. Então, eles começam a caçar mamutes, animais de grande porte, tá? Também nesse período, porque eles ficam dentro da caverna, eles ficam meio sedentários, eles não querem mais sair, eles ficam meio preguiçosos mesmo, porque estão dentro da caverna. E por estar também dentro da caverna, não tinha muito o que fazer, não tinha grandes distâncias para eles percorrerem nem nada, e eles começam a desenhar muito nas paredes. Então é muito rico esse momento, porque eles estão dentro da caverna e aí eles começam a produzir coisas artísticas. Entre os desenhos nas paredes das cavernas, eles também tinham essas peças mobiliárias e a gente vai dar importância aos tamanhos menores, de 5 a 30 centímetros, que a gente vai ver algumas obras também. Temos as pinturas nas paredes também das cavernas, vários registros, e esses registros eram feitos com pigmentos, fosse carvão,
ossos de animais, aí eles lascavam também nas paredes das cavernas, frutas amassadas, aí eles passavam também na parede usando como se fosse uma tinta. Aqui temos essa mobiliária, ela é a representação da mulher, então eles mostravam elas bem gordinhas, né, bem robustas, mostrando que elas poderiam ser mãe facilmente, né? Então, para que conseguisse continuar aquela civilização. Então, essas são peças mais gordinhas, assim, para ter essa ideia de fertilidade, né, que a mulher poderia ter filhos, tá? Então, temos aqui duas obras, elas são muito famosas. Uma é a Vênus de Lespulk, que é essa aqui de baixo, essas duas aqui, essas duas imagens, né, uma fotografia, essa outra aqui, e a Vênus de Williford, tá? As pinturas nas cavernas, elas eram feitas, né, principalmente com as mãos, ou, por exemplo, pelo de animal também, eles pegavam pelo de animal e também usava como pincel, até meio mesmo o pincel que hoje a gente tem até hoje, vários deles são feitos com pelo de animal, né? Mas aí nessa época é o pelo de animal, as folhas, os dedos, né, da mão também. E nesse período eles inventam a imagem né, eles descobrem a imagem em positivo e a imagem negativa. A imagem em positivo, essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, a mãozinha. Eles pintavam, né? Às vezes a mão estava suja com algum alimento, alguma fruta, né? Que às vezes tinge a nossa mão, e ele colocou na parede da caverna e ele viu essa imagem em positivo, né? Então, essa impressão aí da mão na parede da caverna. Então, a imagem em positivo. Essa outra segunda imagem é a imagem em negativo. Como é que acontecia isso? Ele coloca a mão na caverna e, sei lá, um exemplo, né, que eles têm a ideia de que eles cuspiram alguma fruta e aí ele fica em volta, né? E aí quando ele tira a mão, fica aquela silhueta, o contorno da mão, tá? Trouxe aqui também para vocês onde estavam essas obras, onde são encontradas. São encontradas, na verdade, mundialmente, até mesmo no Brasil. Mas aqui eu trouxe algumas principais aí da história, né, do período Paleolítico Superior. Tem na Caverna de Altamira, na Espanha, na Argélia, né, que fica na África, em Lascaux, no sul da França, é um dos principais aí, mais antigos registros do homem das cavernas. Trouxe também alguns desenhos de bisões, que são tipo cavalos, sabe, mais ou menos? Aqui tem algumas imagens e a gente consegue observar nessas imagens a diferença. Então, apesar de eles representarem aí os bisões, eles representavam o quê? Os animais que eles viam. Não colocava muito coisa diferente, não inventava novos desenhos ou coisas da imaginação deles. Eles desenhavam o que eles viam. Então, esses bisões eram os animais que eles viam. Só que a gente consegue observar que por conta de cada imagem aí ser de uma caverna diferente, de uma região diferente, de um lugar diferente, o desenho também é diferente, né? A representação do mesmo animal. E as cores também que eles usavam era também da região. Então, se no lugar onde eles estavam tinha frutas mais para o tom de vermelho, mais para o tom de terra, eles pintavam com esses alimentos. E outros pintavam com outras cores que eles encontravam também, tá? Aí chegamos no período neolítico. No período neolítico, as coisas começam a mudar bastante. E aí, o momento de mudança se chama período mesolítico, que é o momento onde a Terra não tem mais essa era glacial, né? Não tem mais esse gelo, não tem mais o frio intenso. Então, os homens começam a sair da caverna. Só que lembra que eu falei que eles ficaram muito tempo dentro da caverna? Eles ficaram muito tempo dentro da caverna e ficaram cansados. Eles não queriam mais ficar saindo das cavernas. Eles queriam, né, uma vida mais sossegada, não ficar se mudando toda hora de lugar, porque isso cansa, né? Isso dá trabalho. Eles estavam já mais cansados. Então, é nesse momento que eles vão deixar essa vida nômade, esse negócio de ficar mudando de um lado para o outro, tá?
e eles vão domesticar os animais, né? Então, os animais eles não vão mais caçar os animais para poder se alimentar. Eles vão pegar um animal e fazer esse animal ter filhos, né? E aí eles vão comendo esses animais que eles vão criando. Então, eles vão engordando esses animais e depois vão comendo, né? Então, essa domesticação dos animais, as ferramentas são de ossos, né? Então, vocês têm que imaginar que na época não tinha nada de tão tecnológico. Então, eles usavam os ossos de animais como ferramentas, né? Quebrava o osso, ele ficava com uma ponta. Então, eu usava para caçar, usava para cortar, né? A madeira também e a pedra lá lascadinha também. Tá? Ia lascando e pulindo, deixando ela mais perfeita possível. E esse período também é chamado de Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque eles não só quebram a pedra, como vai polindo, deixando mais parecido com uma faquinha, algo bem desse estilo. Também temos nesse período neolítico que eles começam a dominar a agricultura. Ou seja, eles começam a perceber que se eles pegarem uma semente de uma fruta e plantar, essa fruta ela vai nascer e vai dar outros frutos, né? Essa semente vai nascer uma planta, alguma coisa ali, e aí vai nascer outros frutos. Então tem esse domínio da agricultura, né? De plantar e comer aquilo que plantar. No período neolítico, eles começam a inventar os monumentos megalíticos, que são construções de pedra, né, chamadas de dômenes. Eu vou mostrar algumas imagens também, que elas estão em pé até hoje, tá? Então, a mais famosa é o Stonehenge. Esse daqui é um dômen. E esse outro aqui é o Stonehenge. Esse daqui também é uma imagem do Stonehenge. Eu trouxe duas imagens do Stonehenge para vocês poderem observar o tamanho da pessoa. Olha o tamanho da pessoa ali embaixo, né? E olha o tamanho da pedra. Então, para vocês entenderem o tamanho dessas obras. E você me pergunta, professora, como é que eles colocavam essas pedras uma em cima da outra? Como é que eles viravam? Eles não tinham maquinário, eles não tinham carro, eles não tinham um trator, não tinha nenhum maquinário para poder virar essas pedras. Então, tem algumas hipóteses de como eles fizeram. Então, umas ideias. Nada é exatamente comprovado, porque a gente não tem esse registro escrito. Ninguém escreveu como é que eles fizeram. Né? Então, é umas hipóteses. E uma das hipóteses é que foi feito pelo braço do homem mesmo, e que eles faziam, na verdade, não um homem, né, mas vários homens, e eles arrastavam até o topo dos morros essas pedras. Quando chegava lá em cima, porque essas pedras, esses monumentos, eles tinham um intuito religioso, então tinha que ser sempre lá no alto, mais perto do céu, né? Então eles arrastavam essas pedras até lá em cima. Quando chegava lá em cima, eles faziam um buraco no chão. Fazia um buraco, ia empurrando a pedra até que ela caísse e virasse. E aí ficaria de pé. Ah, professora, e essa pedra que fica em cima, né? Como é que eles fizeram? Também tem uma outra hipótese. Depois de colocar todas essas pedras em pé, eles aterravam, ou seja, colocavam terra até lá em cima, e aí arrastavam as pedras até em cima das outras, e depois tiravam toda essa terra. Imagina a quantidade de terra para aterrar, né? Colocar terra em tudo isso. Era muita coisa, né? Então, essa é uma hipótese, porque não se tinha ferramenta. Então, a gente tem essa ideia de talvez ser feito dessa maneira. Outra coisa é que esses monumentos megalíticos, eles são em formato redondo, né? Principalmente Stonehenge, alguns outros com intuito religioso, tá? Para não uma religião específica, não era católico, crente, não. Eles tinham o intuito de acreditar que existia um outro lado, né? Algo mais do que essa terra. Então, eles faziam rituais religiosos, rituais para chuva, para comida, para caça, para ter toda essa vivência, né? Toda essa vida que eles tinham aqui, certo? E aí chegamos no último período da pré-história, que é a Idade dos Metais. Aí ele já está perto aí das novas civilizações. Nesse período ele tem um domínio melhor do fogo, então ele consegue controlar, porque antes a gente já conhecia o fogo,
mas não tinha esse controle exato do fogo, né? Ele podia se espalhar, ele podia apagar, e já na Idade dos Metais não, eles conseguem controlar a quantidade de fogo, como é que a gente pode alimentar esse fogo, né? Colocando mais madeira ou mais alguma coisa. Então, eles têm o domínio melhor do fogo. Eles começam a criar estátuas de metal, né? Então, por isso também a Idade dos Metais, porque eles começam a dominar aí os metais. E então a gente vai observar algumas obras feitas de metal. Aqui eu trouxe para vocês, elas são muito mais detalhadas, né? Não é igual aquela primeira Vênus que eu mostrei no começo. Não, agora tem mais detalhes, tem o rosto, tem o olho, o nariz, né? Toda essa forma. E são normalmente representações de guerreiros. Tá? Então, essa luta, essa caça, talvez com o intuito também religioso de que esses guerreiros eles conseguissem mais caça um pouco mais fácil. E as ferramentas, elas eram mais sofisticadas, né? Então a gente observa aí, ó, bem mais elaborado essa ferramenta, não é mais uma coisa lascada, né? Que você fica batendo uma pedra na outra. Não, com o domínio dos metais, eles começam a elaborar melhor essas ferramentas. Bom, gente, eu finalizando aqui, foi bem curtinho um pouquinho sobre a história da arte. Existe muito mais coisa da pré-história, isso foi só um resuminho. E eu acredito que, assim, para você entender o que é arte, eu sempre falo, né? Para compreender a arte é entender o momento em que ela foi criada, né? Então, o intuito de fazer, talvez, os guerreiros tem um intuito não só artístico, mas talvez ali religioso, né? Então, para a gente saber o que é arte, a gente tem que saber em que momento ela foi criada, né? O que acontecia, né? Como aquele homem vivia, aquele homem, aquela mulher vivia naquele período, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi só um resumo, então existe muito mais do que isso. A gente viu um pouquinho sobre o período paleolítico superior e inferior, o neolítico, a idade dos metais. E, bom, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!